Pai seja convosco. Amém. Glória a Deus pela sua vida, que Deus esteja cuidando de cada um de nós, tocando em cada um de nós, e que seja essa uma manhã de bênção, uma manhã de respostas para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Glória a Deus. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão,
pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Vamos aproveitar e orar pela nossa família, abençoar a nossa casa. Faça isso. Senhor, obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pela nossa vida, Deus. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que é estarmos juntos mais uma vez aqui na Tua presença. Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos e em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoe essa casa, essa família. Abençoe para a glória do Teu santo, bendito e poderoso nome. Alcança cada casa, alcança cada família, meu Deus. Alcança cada homem, cada mulher. Onde estão sendo apresentadas essas vidas, meu Deus? A nossa casa, a nossa família, permaneça e, ó Deus, continue debaixo da bênção. A unção do Senhor, ó Deus, seja com cada um de nós, seja na nossa casa e seja na nossa família. Nós oramos nessa manhã, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, abençoando, meu Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que fazem parte da nossa casa, da nossa família, no dia a dia, pessoas que estão próximas a nós, pessoas que são importantes para nós. Meu Deus, livra do mal, livra do engano, livra, Deus, das setas, dos dardos, livra, meu Deus, das investidas do maligno. Meu Deus querido e santo, que o Senhor esteja abençoando a nossa família, salvando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chega a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chega a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chega a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu. Se o sol chega a escurecer
e o céu nublar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Bate palma para Jesus nessa manhã. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento apresentar a nossa contribuição. A nossa contribuição. Que Deus abençoe a sua semeadura. Você vem aqui à frente, lança a sua contribuição à salva, recebe a unção e Deus abençoa o seu plantio. E Deus abençoa o seu plantio. Tá bom? Venha e nós vamos cantando mais uma canção nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ficar à vontade de vir receber a unção. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Senhor, meu Deus, nós entregamos a contribuição ao Senhor. Que o Senhor abençoe essa semeadura, que o Senhor abençoe esse plantio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja, meu Deus, agindo na vida econômica, financeira e profissional desse povo. É o desejo do meu coração. Eu oro e, juntamente com todos eles, nós entregamos ao Senhor toda a semente que foi apresentada na salva, por Pix ou pelo cartão. Que o Senhor honre essa semeadura. O dizimista, o ofertante sejam uma referência nessa igreja e por onde quer que eles passarem, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos embora, irmão. Vamos orar, que tem coisa para a gente fazer ainda. Muita gente para ser alcançada através da nossa oração. Então nós vamos nesse momento orar. Primeiramente por quem está na corrente das 3 quartas-feiras. Corrente das 3 quartas-feiras. Pastor, eu não estou, eu vou entrar. Que eu fiquei sabendo que dia 6 de abril vai começar a campanha da restituição. 5 dias da restituição. 5 quarta-feira da restituição. Começa dia 5 de abril. Se eu não estiver enganado com a data aqui, deixa eu conferir para não falar errado para você. Mas acho que é isso mesmo. Não, dia 8 de abril. Dia 5 é domingo. Começa dia 8 de abril e vai até o dia 6 de maio. Então nós vamos orar do dia 8 de abril, Érica. Do dia 8 de abril até o dia 6 de maio. Vamos convidar pastores para vir e pregar e falar sobre restituição. Deus tem coisa boa para fazer na nossa vida. Tem restituição para cada um de nós. Pastor, preciso ser restituído da minha alegria. Minha alegria foi embora. Nós vamos pedir para Deus restituir a nossa alegria. Pastor, a minha paz que foi embora. Vamos pedir para Deus restituir a paz. Pastor, a minha vida financeira, ela
Foi embora, perdi o controle. Vamos pedir para Deus restituir o controle da sua vida financeira e assim por diante. Restituição para cada área da nossa vida. E Deus vai restituir. Por que Ele vai, pastor? Porque Ele quer ver você vivendo uma vida abundante. Agora, estudo da sexta à noite, estudo do domingo de manhã, nós estamos falando da fé. Fé que não é colocada em ação não é fé, é defunto, é morta. Então, se eu tenho fé, eu tenho que colocar minha fé em ação. É assim que a Bíblia ensina, tá bom? Vamos embora, vamos orar. Vamos começar, como a turma costuma dizer hoje em dia, né? Vamos fazer o esquenta já, vamos começar a esquentar desde já. Então, tem hoje, tem quarta que vem, e tem a outra quarta. Depois, na quarta semana começa a campanha. Então temos 3 quartas-feiras para esquentar a turbina do avião aí e logo depois entrar junto num projeto que Deus vai nos dar resposta. Comece a conversar com Deus. Fale com Deus nessa manhã. Senhor, obrigado. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos nessa manhã, buscando a Tua face. Eu agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu exalto a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor, ó Deus, seja conosco nessa corrente das 3 quartas-feiras, onde esse irmão, onde essa irmã estão buscando algo no Senhor. Só o Senhor sabe o que eles estão necessitando, precisando. E eles colocam diante de Ti a vontade deles, o desejo deles. A palavra diz que o Senhor realiza desejo do coração, mas a palavra diz que o Senhor supre toda a necessidade. Então, antes de mais nada na nossa vida, que as necessidades sejam todas elas supridas e os desejos do coração venham logo a seguir, sendo realizados um a um. Eu oro abençoando essa vida, essa casa, essa família, que a resposta espiritual, emocional, sentimental, física, financeira, profissional, de libertação de vício, libertação de prática de pecado, de cura e assim por diante, a resposta chegue. Esse irmão, essa irmã, seja respondido pelo Senhor, Deus, seja honrado pelo Senhor na vida deles, na casa deles, na família deles, o milagre aconteça. Em nome de Jesus, que eu oro, em nome de Jesus, que eu abençoo, em nome de Jesus, que eu agradeço essa oportunidade. Diga amém. Amém, glória a Deus. Vamos orar por quem não está aqui nessa manhã. Primeiramente, vamos trabalhar nosso material de intercessão aí. A Silvinha com a Bela já estão passando por aí, entregando papel para você, recolhendo papel que você trouxe. Não dá para deixar de interceder, né, irmão? Não dá para deixar de interceder, né, irmã? Vamos trabalhar e vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Interceder, meu Deus, em nome de Jesus, alcança essa pessoa, alcança esse homem, alcança essa mulher, onde quer que essa vida esteja, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, manifestando a Tua bondade, a Tua salvação. Em casa, no trabalho, na escola, no hospital, no presídio, na clínica de recuperação, no abrigo para idosos, no abrigo para menores, em situação de rua, familiar, colega, conhecido, pessoa querida, pessoa próxima, talvez nem tão querida e nem tão próxima, pessoa que está, ó Deus, desviada, desigrejada, pródiga, aquela pessoa religiosa, que o Senhor esteja nesse momento agindo, tocando, através do Teu Espírito, ó Deus,
tocando nessas vidas, tocando nessas pessoas, em nome de Jesus. O mal seja desligado, as forças das trevas sejam neutralizadas pelo poder que há no nome de Jesus. O impossível, ele venha acontecer. A salvação, ela seja, meu Deus, uma realidade nessa vida, nessa casa, nessa família. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, é no nome do Senhor Jesus que nós abençoamos, que nós declaramos a vitória para a glória, para a honra, para o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Diga amém, diga graças a Deus, glória a Deus por isso. Vamos orar e vamos abençoar. Se tem alguém entre nós que está enfermo, que está passando por algum momento adverso, vem para frente e nós vamos orar por você. Temos alguém? Então, ótimo. Então, vem para frente que nós vamos declarar saúde. Graças a Deus. Senhor querido e santo, Deus poderoso e fiel, digno de adoração, de honra, de glória e de todo louvor, nós estamos nessa manhã juntos na Tua presença, buscando do Senhor a cura. Meu Deus, o Senhor sabe o que essas pessoas necessitam. O Senhor sabe onde dói. O Senhor sabe o porquê. E nós oramos agora, abençoando, repreendendo a enfermidade, repreendendo a inflamação, repreendendo a infecção, o vírus, a bactéria, repreendendo o mal, repreendendo o que não é do Senhor. Toca no coração, toca nos rins, toca nos pulmões, no estômago, no esôfago, baço, laringe, faringe, traqueia, pâncreas, vesícula, toca no útero, no ovário, nas trompas, pele, músculo, tendões, ossos. Toca, meu Deus, e abençoa em nome do Senhor Jesus. Toca, meu Deus, na cartilagem, nas articulações, no ombro. Senhor Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. E eu oro nesse momento para que essa pessoa seja tocada por Ti. A unção foi ministrada, a mão foi imposta, a oração da fé está sendo feita. O Senhor está nesse lugar. Não quero que ninguém aqui fique doente. Não quero que ninguém aqui fique, meu Deus, com algum tipo de enfermidade, por mais simples que possa ser a enfermidade, eu não quero. Eu quero que todas essas irmãs que estão aqui à frente, todos os irmãos que congregam conosco aqui nessa igreja, eles estejam e permaneçam com saúde. Eu oro abençoando, declarando a vitória para a glória do Teu santo nome. Diga amém. Diz assim, ó, Senhor Deus, eu recebo saúde pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Pode bater palma para Jesus? Voltar para o seu lugar, cantando, vamos cantar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar
que Deus está curando neste lugar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Que Deus está curando neste lugar. Que Deus está curando neste lugar. Glória a Deus. Que a saúde seja uma realidade na nossa vida, no nosso meio. Senta, fica à vontade. Por falar em saúde, vamos ler a Bíblia? Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Olha, domingo nós vamos encerrar uma sequência de reflexões, hein? Se você está vindo, você sabe do que eu estou falando. Se você não está vindo, você não sabe o que você está perdendo. Nós vamos encerrar a sequência de reflexões e eu tenho a convicção que Deus ele está movendo no nosso meio. Sabe quando você tem a certeza, porque a certeza, inclusive nós falamos disso na escola que nós estamos estudando na sexta-feira de noite e no domingo de manhã. Falamos disso. Fé é certeza. Fé é a certeza. Quando eu tenho a certeza, eu estou colocando minha fé em ação. Quando eu estou na dúvida, a minha fé ela não está sendo acionada. A certeza nós temos a partir daquilo que nós vemos, mas também, mesmo que nós não estejamos vendo acontecer de maneira assim concreta, nós conseguimos perceber os sinais que vão sendo dados ao nosso lado no dia a dia. Você lembra daquela história que não chovia, ficou sem chover durante um tempo pelo poder da palavra liberada pelo profeta Elias? Não vai chover, chega de chuva. E ficou 3 anos sem chover, até que ele falou, agora vai chover de novo. Falou para o menino que ajudava ele lá, para o Will da época. Falou, vai lá, dá uma olhada lá. A Mariane gosta, né? Vai lá, dá uma olhada lá se está vindo chuva. Aí o Will foi lá, olhou, falou, não tem nada. Volta lá, dá mais uma olhada. Aí ele foi lá, deu uma olhada, falou, tem só uma nuvem pequenininha. É do tamanho da mão de um homem. Não é maior do que isso, não. Aí o profeta falou, então, bora recolher a roupa do varal, porque vai vir chuva. E choveu. Era só um sinal. Uma nuvenzinha, um pequeno sinal. Então, a gente precisa observar os sinais. E eu fico observando os sinais. Deus está movendo nesse lugar. Vai por mim. Não fique de fora. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Aliás, domingo tem batismo também, tá bom? Tem batismo e tem almoço. R$30. Adulto, R$20. De 5 a 9 anos. Churrasco à vontade. À vontade. Mas não gosto muito de ficar participando das coisas que faz assim na igreja. Não tem problema. Almoçar você vai, não vai? Às vezes sai almoçar fora de casa, fica mais caro do que R$30. Aliás, é difícil achar um lugar para pagar R$30, né? A não ser que vá ali no supermercado. Ali tem marmita por R$14,99. Eu de vez em quando como uma marmita lá, Selma. Pego R$14 e sobra comida. Ano que vem bastante, uma marmita que é suficiente. Agora, só que daí não tem comunhão, não tem novas amizades, não tem um monte de coisas que a gente faz ali, no dia a dia, participando junto do almoço, tá bom? Chega de conversa, né, pastor? Falou demais. Tá bom, vamos ler a Bíblia então. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher do Naamã.
Disse a menina para a mulher do Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dar a vida, para que esse homem envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o ir, ou deixai-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se, se foi com indignação. Então chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. A sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Meu Deus, fala conosco. Fala conosco. O Senhor tem a resposta para todos nós nessa manhã. O Senhor, ó Deus, sabe exatamente o que precisamos. Eu quero nessa manhã a tua misericórdia sobre a minha vida antes de mais nada. Eu quero ser usado por ti do jeito que o Senhor achar melhor. Eu preciso do teu Espírito Santo me ajudando. Fala ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, fizemos a leitura do texto todo, né? Até a parte em que ele é curado. O texto ele não é cheio de enigmas, muito pelo contrário. O texto ele é muito claro, ele é objetivo. Ele fala que Naamã era uma pessoa importante na Síria, era chefe dos exércitos, logo era também um soldado numa posição mais elevada, já tinha conseguido muita vitória. Ele e os soldados que estavam debaixo da ordem dele. Só que mesmo ele tendo conquistado tanta vitória fora de casa,
Ele, pessoalmente, ele estava precisando de ajuda. Ele estava doente. Ele estava leproso. A lepra não era uma doença qualquer. A lepra era considerada uma doença incurável, a não ser que Deus fizesse o milagre na vida da pessoa. A lepra tirava o enfermo do convívio da sociedade e lançava o enfermo, o leproso, para uma cidade chamada Refúgio, cidade de refúgio, onde ali ficavam as pessoas que estavam leprosas, para que não contaminassem outras pessoas que estavam sãs no meio da cidade ali. Então, a pessoa tendo diagnosticado a lepra, logo ela era arrancada, tirada do contexto e passava a viver de uma maneira, eu diria, isolada. Isolada da vida e da rotina dela. Acontecia, às vezes, de alguém ser curado da lepra, e quando isso acontecia, essa pessoa ela logo dava para Deus a glória, reconhecendo que não tem como ser curado se não for Deus operando. E aí essa pessoa voltava para o convívio. Mas não era algo comum. E muita gente morria leprosa, longe de casa, longe da família, longe de tudo. Isso era muito comum naquela época. O Naamã era um vitorioso, fora de casa. Mas dentro de casa ele era um derrotado. Fora de casa, ele conseguia passar várias ordens a muitos soldados e conquistar grandes vitórias no campo da batalha. Dentro de casa, ele não conseguia resolver nem a vida dele. Lembrei agora aqui de um vídeo que eu vi ontem, nem sei se você viu, se você não viu, um casal posta um vídeo aonde entrou um ratinho, esses ratinhos, camundongozinho, estava dentro da casa, lá na sala da moça e do rapaz. A moça com a vassoura, o rapaz em cima da banqueta, gritando: salva eu, ajuda eu tenho pavor disso. E a moça, com aquela paciência dela, ela ia no sofá, mas corajosa a moça, viu? Ela ia no sofá e ela puxava, ela falava: venha, ratinho, sai daí, venha. Parecia que ela estava falando com um cachorrinho: venha, sai daí, sai. Aí o rato saía, ele ia correndo para o lado de lá. Algum de vocês viu esse vídeo aí? Eu vi ontem. Aí o rato corria para o lado de lá, daí ela ia com a vassoura, mas ela não batia nele. Aí o rato entrava: sai daí, ratinho, vamos para fora. E o rapaz em cima da banqueta, gritando, de medo do rato, até que o rato saiu a porta e foi embora. E ela conta que ele entrou no bueiro e foi feliz para sempre. Me fez lembrar disso daí. Que às vezes é desse jeito mesmo, né? A pessoa é brabona, valentona, seja homem, seja mulher. Aquela pessoa, comigo não é, comigo é desse jeito. Aí aparece alguma dificuldade com a própria pessoa, ela não consegue resolver. Ela consegue resolver ali fora. Ela consegue resolver no trabalho. Ela consegue resolver fora do contexto do dia a dia dela. Às vezes uma dificuldade que ela está passando, uma dificuldade pessoal, ela não sabe o que fazer. Às vezes uma dificuldade como, por exemplo, a tristeza.
como, por exemplo, o medo, como, por exemplo, a vergonha, a timidez, como, por exemplo, a dúvida, como, por exemplo, a ansiedade. São coisas simples, olhando do lado de fora, mas quem vive essas situações sabe como que elas se tornam vultuosas dentro da pessoa. Então, toda dificuldade é uma dificuldade. Pode ser mais simples do ponto de vista de quem está do lado de fora, mas do ponto de vista de quem está vivendo, é algo que exige algo um pouco além das forças da pessoa no dia a dia. O Naamã, ele era alguém vitorioso lá fora, mas lá dentro de casa, quando ele tirava a roupa e ele via o corpo todo esbranquiçado. Ele tirava a roupa e ele via que ali e era algo notório, tanto que a menina que trabalhava na casa sabia. Algo que já estava exposto e que mais dia, menos dia, seria exposto a todos os demais. E o Naamã, muito provavelmente, ele teria que sofrer a dificuldade que todos os demais sofriam também. Até que na casa dele, a menina que foi levada escrava, ela não foi levada, ela não foi contratada, não, ela não era CLT, não. Ela foi levada mesmo como escrava. E como escrava, ela estava trabalhando na casa dele. Ela trabalhava para a mulher do Naamã. Ajudava a mulher do Naamã lavar, passar, dobrar roupa, descascava batata, descascava milho, também o milho, né? Tirava a pele do milho e assim por diante. Fazia a rotina de uma casa. E um belo dia, ela conversando com a mulher do Naamã, fala, viu, o meu senhor está aí, tudo estrupiado do jeito que ele está. Se ele soubesse que tem um homem de Deus lá em Samaria, você vê como que tudo é o saber, é o conhecer. Viu que hoje eu já conversei com você 3 vezes e vou falar agora de novo sobre as escolas da sexta e do domingo, para você fazer um esforço e estar ou na sexta ou no domingo, ou igual algumas pessoas fazem nas 2 escolas, dentro da sua possibilidade. Tudo vai do saber. Conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo perece porque falta conhecimento, e assim por diante. Se o meu senhor soubesse, quer dizer, para saber ele precisa receber informação. Ali ele recebe a informação. Lá em Samaria tem um profeta, tem um homem de Deus. Deus se manifesta ali naquele lugar. E o Naamã, ele se organiza. Bom, se ela está falando, eu vou. A ideia dele, a cabeça dele, né, era algo onde no entendimento dele, ele ia chegar diante do rei, porque ele era alguém de alto escalão, e alguém de alto escalão não conversa com o povo que está no chão, né? Pelo contrário, só conversa com quem está lá em cima. Na cabeça dele, eu vou chegar lá, tanto que ele conversa com o rei manda a carta para o outro rei. Na ideia deles, a vitória estava lá em cima, quando na realidade a vitória estava lá embaixo. Às vezes nós estamos procurando a vitória de uma maneira portentosa, grandiosa, gloriosa. Às vezes nós estamos olhando e procurando a vitória dentro de um contexto de glamour, quando na verdade Jesus, ele vem montado num jumento, ele vem na humildade, na simplicidade. Então isso vai ensinando a gente a colocar os pés no chão. A Bíblia ensina que para o humilde Deus dá graça, mas o soberbo Deus resiste. Tem muita gente sendo resistida por Deus. Ela está tentando avançar, e não avança. Aí a pessoa às vezes tem o pensamento assim, tem o entendimento dessa forma. Deve ser tal pessoa que está me travando.
tem fulano ou fulana na minha casa lá, meu parente, minha parente, que vai nos lugares meio estranhos aí manifestar a fé dela, deve de ter feito alguma coisa para minha vida não avançar e assim por diante, que é nada. É Deus que está resistindo, que a pessoa é orgulhosa, que a pessoa é soberba, que a pessoa ela pensa que da força dela, da sabedoria dela, do recurso dela, da influência que ela tem, ela vai conseguir avançar e não avança. Quando Deus fala daqui para frente você não vai, não adianta, que a pessoa não vai. Na Bíblia está escrito que ele tem na mão a chave. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Não adianta. São coisas simples, mas que com a correria nossa do dia a dia, a gente não consegue lembrar, pensar e assim por diante. Bom, o Naamã vai, acaba sendo atendido pelo profeta, que na verdade não saiu no portão da casa para conversar com ele, mandou para ele a palavra, só a palavra basta. Essa semana eu estava estudando a Bíblia com o Luiz e nós nós lemos o texto do servo do centurião, que o centurião fala, não, na minha casa o senhor nem dá para o senhor ir lá na minha casa, está uma bagunça. Tem roupa por chão, calçado fora do lugar, a louça está para ser limpa. Não vai dar certo o senhor ir lá na minha casa. Mas se o senhor lançar uma palavra, basta. Estava estudando essa semana com o Luiz. Aqui está igual. O Eliseu, ele não saiu para conversar com o Naamã. O Eliseu, ele mandou a palavra. Fala para ele mergulhar. Ele mergulhar no Rio Jordão. O problema é que o Rio Jordão não era um rio limpo, né? O problema é que o Rio Jordão era um rio como, por exemplo, o Piracicamirim, mais ou menos, que não era dos rios mais limpos. Ainda que o nosso rio Piracicaba também não está limpo. Enfim, em Abana, Farfar, que eram rios na cidade de Damasco, eram rios limpos, rios com águas cristalinas. Eu podia mandar eu lá no... Rio Bonito que fala, que aí tem as águas quentes lá em Goiânia, lá, Goiás, como que é? Quem que é bom de geografia? Eu sou ruim, mas acho que é Rio Bonito. As águas transparentes, cristalinas, as águas quentes, lá em Caldas Novas, e assim por diante. É isso, né? Caldas Novas. Manda eu lá. Não. Vai mergulhar no rio sujo, no rio encardido. Você aprender a ser um pouco mais humilde. E tem gente que tem que mergulhar no rio encardido para aprender a ser um pouco mais humilde. Boa notícia, alguns aprendem a ser mais humilde. Outros, nem mergulhando no rio encardido, não aprendem a ser humilde. Mas isso aí é só, né, faz parte do dia a dia. Então, agora eu entro aqui com você na lição. E agora a gente vai começar a conversar. Acho que até uma 11h30 nós termina. Vamos embora. Brincadeira, daqui a pouco nós estamos indo embora. Você já entendeu a história. Eu sei que é uma história que você já ouviu mais de uma vez. Então ele vai e ele reluta. Ele reluta, mas em algum momento ele resolve dar uma oportunidade. Não é para Deus, é para ele mesmo. Ele não deu oportunidade para Deus. Eu vou dar uma chance para Deus, vou mergulhar. Quero ver, hein? Nada. Deus lá de cima olha e fala assim, quer mergulhar? Mergulha. Não quer mergulhar? Fique mergulhado nos seus problemas. Pronto, está resolvido. Quer? Ótimo. Não quer? Fica aí. Eu continuo sendo Deus. Então, a chance não era para Deus, a chance é para Ele mesmo. Eu vou dar uma chance para mim. Vou trabalhar para que a minha vida ela possa viver uma virada.
Eu vou dar essa chance para mim, antes que eu acabe perecendo. Tem pessoa que não entende, tem pessoa que é orgulhosa, tem pessoa que a vida não anda, não deslancha, tem pessoa que a vida não vai, mas ela fica ali. Então tá tudo bem. 7 mergulhos. Quanto mergulho? 7. Vamos para o primeiro mergulho. O primeiro mergulho significa o passo do reconhecimento. A pessoa precisa reconhecer que precisa de Deus. É o primeiro passo. É a pessoa reconhecer que ela precisa de Deus. O Naamã, ele precisou reconhecer a condição dele. Ele precisou reconhecer: eu sou leproso, eu estou leproso, eu estou doente, eu estou precisando de ajuda. Tem pessoa que o casamento está arrebentando, mas a pessoa não amolece, ela permanece, não quero, eu cobri. Está tudo bem. Tem pessoa que está devendo até as calças, ou a saia também, né? Está devendo, mas a pessoa ela segue assim, ó. Tem pessoa que está precisando de ajuda urgente, mas a pessoa fica ali durona, querendo dizer: não, eu não preciso de ninguém. O Naamã, primeiro mergulho. Foram quanto mergulho mesmo? Primeiro mergulho, reconhecer que eu, que você, que nós precisamos de Deus. Enquanto você esconde a ferida, você impede o milagre. Repete comigo assim, ó. Enquanto eu escondo a ferida, eu impeço o milagre. Por isso não vou esconder a ferida. Irmão, irmã, se precisa de ajuda, busca ajuda. Se eu puder te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Dentro das minhas condições, eu asseguro para você, eu vou me esforçar para te ajudar. Não fique sem receber ajuda. Reconheça se precisa de alguma ajuda, alguma resposta. Reconheça. Eu preciso de Deus. O Naamã, ele precisou primeiro admitir. Agora imagine, ou imaginemos. Quem falou para ele que tinha resposta? Uma menina. O que aquela menina era? Filha dele, netinha dele, afilhada dele? O que ela era? Era uma escrava que trabalhava na casa dele, nos bastidores, ajudava a limpar banheiro da casa dele, lavava roupa na casa dele. O que ela era? Era isso. Então, para ele, aquilo era uma... Ele teve que reconhecer. Olha, eu estou aqui lavando roupa, estou aqui passando pano, estou aqui varrendo, mas eu estou bem. Quem está doente é o Senhor. Se o Senhor quiser ser curado, primeiro o Senhor reconheça que o Senhor precisa de ajuda. Você vê? Como que é bom a gente pensar, né? Que às vezes a gente não toma cuidado, a gente fica meio encardido, a gente fica meio esquisito. Então é bom a gente reconhecer as nossas dificuldades. Primeiro passo, reconhecer, precisava da ajuda de Deus. Segundo passo, tomar decisão, buscar a solução. Verdadeiramente sair da zona de conforto. Ele saiu, ele foi, tá bom, eu vou, eu preciso, eu vou, eu estou doente, tem que me mexer. Se eu não fizer a minha parte, quem vai fazer por mim? Esse é um problema que para muita gente é difícil de compreender. Tem gente que não se mexe, depois fica falando: ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Mas ninguém o quê? Tem coisa que somos nós que temos que fazer. Tem coisa que somos nós que temos que acordar, que levantar, que ir para a luta, que ir para o dia a dia. Se eu estou desempregado, quem tem que mandar currículo? Sou eu. Se eu estou com fome, quem tem que ir na panela? Eu. E se não tiver comida? Vai para o fogão.
Mas tem gente que quer tudo igual aqueles fiotão de passarinho, você já viu? Eles ficam assim, ó. Pergunta aí para quem está pertinho de você. Se não é esses fiotão folgado não, né? Ah, não ouvi. Vai. Milagre não alcança quem não se move. Milagre não alcança quem não se move. Pastor, eu preciso de um milagre. Então, eu preciso de um milagre. Eu não estou parado, estou me movendo. Você precisa de um milagre? Então vamos nos mover junto. Mas nós não vamos ficar parados esperando o milagre acontecer, esperando cair algo na nossa cabeça. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro mergulho, reconhecer, preciso de Deus. Segundo mergulho, tomar a decisão, dar o passo. Domingo é dia de batismo. A pessoa às vezes nem batizar, não batiza, só que ela quer milagre, ela quer ir para o céu. Aí Jesus fala, para ir para o céu é batismo. O que crer e for batizado será salvo. Não, mas batismo eu não quero. Tá bom, então você não quer ir para o céu. Tá simples, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma para a pessoa entender. O assunto é simples. Naamã queria ser curado. Tá bom, quero ser curado. Então o que você tem que fazer? Você tem que se mexer. É simples. Terceiro mergulho, a quebra do orgulho. Tem uma música do Nani Azevedo que canta, eu não sei se é dele, eu imagino que seja. Eu não canto porque é difícil, aí é fácil de desafinar, aí você vai ficar depois dando risada. Nossa, seja um pastor, não sabe nem cantar. Aí eu vou ficar triste. Então, mas fala disso. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. É isso, é uma música joia que fala, inclusive, dessa história toda aqui, ó. Terceiro passo, quebrar o orgulho. Ele estava esperando honra, mas ele recebeu foi simplicidade. Ele estava esperando falar com o rei. Quem falar com o rei, que nada, vai falar com o ajudante do profeta. E daí? Eu me lembro, às vezes, quando eu era faxineiro lá no São Dimas, e eu cuidava da igreja do São Dimas e cuidei da igreja central durante algum tempo, que não era onde é hoje, ela era lá na Prudente. Eu era faxineiro nas duas igrejas. E de manhã eu estava numa, à tarde eu estava na outra. E lá na central era mais comum isso acontecer, mas no São Dimas acontecia também. E na central ali, na frente da praça, passava gente o tempo inteiro, entrava para pedir oração. Entrava para pedir oração e eu estava lá com o rodo. Eu estava lá com o rodo, estava lá com a vassoura, estava com o paninho. Estava lá eu. E grande coisa, estava lá fazendo o meu melhor. Aí a pessoa entrava, às vezes entrava gente com a roupa tudo chique, tudo, né? Gostaria de falar com o pastor, da parte de quem? Dava vontade de falar, né? Eu preciso falar com ele. Tá bom, só que o pastor não está no momento. É só com ele? É que eu precisava de uma oração. O faxineiro da igreja faz oração também. Se você servir, aí ele falava, pode ser. Aí o faxineiro da igreja orava. E depois que ia embora, falava, dá vontade de fazer assim. Tem gente que é tonta. Tem gente que é tonta. Tem gente que quer, sabe, que é... Olha o Naamã. O Naamã, ele está ali, orgulhoso, chefe do exército, ganhei um monte de batalha. Tá tudo bem. Na época não tinha Covid, nós tivemos a tristeza de ver essa doença que foi fabricada há pouco tempo atrás.
Todo mundo passando o mesmo aperto, o mesmo perrengue. O rico e o pobre, só não passou perrengue quem está lá em cima na administração, porque eles sabiam o que estava acontecendo. Então eles mesmos se viraram lá, mas a turma que estava lá debaixo da pirâmide, igual eu e você, todo mundo passou apertado. Então o terceiro mergulho fala de quebrar o orgulho. Deus não trata o nosso cargo, Ele trata o nosso coração. Deus não trata o cargo, Ele trata o coração. Então se você é o Naamã, então não tem nada disso. Se você não entender que Deus é Deus e você é um simples pó, que do pó volta para o pó, você vai ficar patinando. Por isso, irmã, eu falo com todo respeito. Às vezes eu brinco com você aqui, faço umas brincadeiras até marotas às vezes, mas é para nós não deixarmos cair no esquecimento. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos limitados, nós precisamos de Deus. Somos nós que precisamos dele, ele não precisa de nós. Ele nos ama, mas ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Por causa do amor dele, ele abre o braço e nos abraça. Mas isso é amor, não é necessidade. Ele não necessita de nós, ele não precisa de nós. Mas se a minha serva bela não estiver ali, a obra trava nada, a obra anda do mesmo jeito. Mas se o meu servo Marcos não estiver, a obra para nada, anda do mesmo jeito, porque a obra ela é de Deus. E isso nós temos que ter clareza na nossa mente e no nosso coração. Nós somos pessoas alcançadas por Deus. Então, primeiro mergulho, reconhecer. Segundo mergulho, tomar decisão, dar o passo. Terceiro mergulho, quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho, não deixar o orgulho atrapalhar a nossa vida, não deixar o orgulho atrapalhar o nosso milagre. Quarto mergulho, obedecer. O passo da obediência, fazer exatamente o que Deus mandou. Acabou vinho, Jesus, encha a talha com água. Não, mas água, o senhor está louco? Não, mas encha. Eles ficaram reclamando, questionando, perguntando, não, eles encheram a talha até a boca. E o que aconteceu? Aquilo que era água se tornou vinho. Não é obedecer mais ou menos, é obedecer. O que eu tenho que fazer? O que Deus quer de mim? O que Deus espera da minha casa, da minha família, da minha empresa, das minhas finanças? O que Deus espera da minha habilidade, da minha facilidade? O que Deus espera dessa pessoa aqui? O que Ele está esperando? O que Ele está pedindo? O que Ele estiver pedindo eu vou fazer. Tem gente que fica ali num conta-gota para obedecer. A ordem parecia simples, mas ela era específica. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vai mergulhar, é 7 vezes. Quanto? 6. Mas se eu der um mergulho já está bom. Não está? Não está. Se é 7, é 7. Mas não pode ir num rio que é mais limpo. Não pode. Se pudesse, ele falava, escolhe um rio do seu gosto e mergulha. Aí a pessoa fica querendo falar como que Deus deve fazer, como que... você não tem disso. Eu tinha, no início da minha conversão, depois Deus me ensinou algumas coisas. O pastor estava pregando, eu gostava, eu nunca tinha visto o pastor pregar. Aí o pastor ia pregando, aí eu fui aprendendo, fui vendo como que funcionava, como que era, fui conhecendo a Bíblia, porque eu fui participando de escola bíblica, discipulado, assim por diante. Aí o pastor estava pregando, eu pensava, mas se fosse eu falava tal coisa. Se fosse eu pregava tal coisa. Aí eu começava a querer, eu não arrumava rolo com ninguém, mas eu queria mudar, ajeitar a pregação. Mas meu Deus do céu! Aí Deus falou, viu? Você quer ser pregador?
Então você vai ser pregador. Você vai estudar, você vai aprender um monte de coisa, e aí você vai ter a oportunidade de fazer do seu jeito. Enquanto isso, você ouve e aprenda o que está sendo ensinado e pratica o que está sendo ensinado. Eu ouvi, entendi, passei a viver mais tranquilo e graças a Deus as coisas elas começaram a funcionar na minha vida. A obediência, o que foi ensinado, o que foi falado, o que tem. Obedecer parcialmente é desobedecer completamente. Obedecer só uma parte. Não, eu obedeço isso eu não obedeço. Então está desobedecendo. O Naamã, ele obedeceu. Foi difícil, mas obedeceu. 5º mergulho. Falta quanto mergulho? Estamos no 5º. Falta 2. 5º mergulho, a persistência. Continuar mesmo que você não veja o resultado. Olha, pastor, já estou vindo na igreja já tem um tempo, hein? Pastor, eu já estou dizimando já tem um tempo, eu não vi ainda a minha resposta chegar. Pastor, eu já vim na frente e receber a oração aí já tem um tempo, hein? Pastor, eu já fiz mais de uma corrente, já tem um tempo, hein? Pastor, eu já orei por pessoa, já tem um tempo ainda. Então, continua. Continua. Pronto. Qual que é o problema de continuar? Pergunte aí para quem está pertinho de você. Qual que é o problema de continuar? Pergunte, irmão. Pode perguntar sem medo. Ela não vai morder você, não. Qual que é o problema? Continua. Permanece. Persiste. Segue avançando. Nada aconteceu no primeiro mergulho. Nada aconteceu no segundo. Nada aconteceu no terceiro. Nada aconteceu no quarto. Nada aconteceu no 5º. Nada aconteceu no 6º mergulho. Mas ainda assim o Naamã continuou. E foi no 7º. No 7º, ele recebe a bênção dele. Então, o 5º mergulho fala de permanecer. Quem para no meio nunca vê milagre. Nunca vê milagre. 6º mergulho. O passo da fé ativa. Ele continuou crendo mesmo sem evidência. Talvez dentro do coração dele, eu não sei, irmão, um passarinho me contou que ele mergulhava e saía do mesmo jeito. Aí ele olhava para o servo que falou para ele, mergulhe. Ele olhava e fazia assim, ó. Ele saía do mesmo jeito. Mas ele voltava a mergulhar. Porque às vezes é assim. Às vezes não acontece na hora. E não é porque não acontece na hora que não vai acontecer. Diga amém. Tem coisa que acontece na hora. Eu já vivi milagre instantâneo. Recebi resposta na mesma hora, no mesmo dia. Pedi para Deus resposta, Deus deu. E teve coisa que aconteceu até sem eu pedir. Agora tem coisa que eu estou pedindo até hoje. E continuo, vou continuar. A fé em ação. Cada mergulho era um ato de fé. Cada mergulho ele dizia, eu ainda estou leproso, mas eu continuo confiando na palavra. Eu ainda estou leproso, mas eu continuo confiando na promessa. Eu ainda estou leproso, mas eu continuo crendo naquele que não falha. É assim, irmão. É assim, irmã. Fé não é sentir. Ah, não senti nada. Que sentir o quê? É que é arrepio? Paga uma pena, passa pena na orelha, no nariz, você vai ficar arrupiada. Fé não é sentir. Fé é acreditar, é continuar. Isso é demonstração de fé. Último mergulho, o passo da transformação. Que é no 7º mergulho que o milagre acontece. O milagre se manifesta. O último mergulho trouxe cura e trouxe a revelação de Deus para ele. Trouxe a cura, curou, saiu. Puxa vida, estou curado, estou novo, parecendo uma criança. Aí ele vai lembrar, valeu a pena eu acreditar na palavra do homem de Deus. O último mergulho sempre carrega o milagre por completo. Dali para frente, a história do Naamã
nunca mais foi a mesma, porque ele viveu o milagre desde o primeiro até o último mergulho. E assim Deus está fazendo com cada um de nós. Ele está curando, tratando, abençoando, libertando. Ele está agindo na nossa vida. Pastor, não aconteceu ainda meu milagre. Talvez você está no segundo mergulho. Pastor, eu ainda estou precisando que Deus faça. Talvez você está no sexto mergulho. Falta mais um mergulho para o milagre acontecer. Então, não desista. Continue. Coloque a sua confiança em Jesus. Ele não vai falhar. Fique em pé. Quero orar com você. Finalizar a conversa com uma oração. O Naamã, ele começou orgulhoso, mas ele terminou humilde. Ele começou leproso, mas ele terminou curado. O Naamã, ele começou perdido, ele não sabia o que ele ia fazer da vida dele, mas ele terminou conhecendo a Deus. Ele terminou sabendo que existe um Deus. E é isso que eu quero orar com você agora, nesses minutos finais dessa nossa reflexão. Fale com Deus nessa manhã. Talvez você não está leproso ou leprosa, graças a Deus por isso, como o Naamã estava, mas está com alguma dificuldade a ser resolvida. É nas finanças, no casamento, é na saúde, no coração e assim por diante. Fala com Deus, fala: Deus, eu quero ser curado. Eu vou procurar colocar em prática esses passos todos aí que o pastor falou através da inspiração do teu Espírito. Fala com Deus em nome de Jesus. Meu Deus, eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Agradeço tudo que o Senhor tem feito por nós. E essa palavra tão importante para a nossa vida. Essa palavra, Deus, que mostra o exemplo de alguém que mesmo quando estava com uma dificuldade extrema, estando numa estatura elevada, ainda assim essa pessoa se dobrou e colocou a palavra em prática. A palavra em prática mudou a história dele. A palavra era: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A palavra para nós nessa manhã é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Senhor, abençoa esse povo, dá respostas, fortalece, ajuda, abençoa, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos cantar só o refrão? Assim nós conseguimos cantar juntos o refrão da música. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Bata a palma com força, porque é para Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem estava com a gente até agora, demorou para chegar a transmissão que estava com probleminha, mas chegou. Deus abençoe. Ótima quarta-feira.